Até quando você vai fingir que seguir todas as regras está te levando à vitória, quando na verdade você está apenas servindo de escada para quem as quebra? Pense nisso. Você sente, não sente? Aquela sensação persistente e incômoda de que por mais que você se esforce, por mais que siga as regras à risca, o jogo parece viciado contra você. Você vê pessoas com metade do seu talento e uma fração da sua integridade subindo a escada do sucesso, enquanto você que faz tudo certo permanece estagnado, esperando uma recompensa que nunca chega. Disseram-lhe que o mundo é justo, que o bem sempre vence e que a virtude é o caminho para o poder. Eles mentiram. O mundo não premia a honestidade, ele premia a estratégia. O que parece injustiça aleatória é, na verdade, um design meticuloso. A sociedade não foi projetada para criar indivíduos poderosos, autônomos e perigosos, mas para torná-lo previsível, governável e útil. Desde o nascimento, você foi treinado em um campo invisível, uma arena onde as regras que lhe deram são, na verdade, algemas. Seja simpático, seja humilde. Espere sua vez. Eles chamam isso de moralidade e boa educação, mas a tradução real é controle. Nicolau Maquiavel percebeu isso séculos atrás, observando os corredores de sangue e veludo da Itália renascentista. O sistema não falha com o homem bom. O sistema o utiliza como combustível. Se você deseja liberdade real, a capacidade de ditar seu próprio destino, em vez de apenas reagir ao destino que lhe foi dado, precisa de um processo de desprogramação imediato. Hoje, faremos a autópsia da moralidade social. Vamos expor as 7 regras que o mantêm fraco e as verdades ocultas que a elite usa para permanecer no topo. Para ilustrar isso, não ficaremos apenas na teoria. Vamos invocar a história, os mitos e os exemplos brutais da realidade para que você visualize o mecanismo. Se você tem estômago para a realidade, preste atenção. Ao final, você terá o código para reverter essa dinâmica e reivindicar a autoridade que lhe foi negada. A primeira armadilha, e talvez a mais fatal, é a santidade da verdade. Sempre diga a verdade, repetem os pais e professores. Dizem que a transparência constrói confiança e liberta a alma. Mas no mundo real, nas trincheiras do poder, a verdade sem filtro não liberta. Ela aprisiona. Imagine a guerra de Troia. Os gregos, incapazes de penetrar as muralhas de Troia pela força bruta ou pela honra do combate direto, recorreram à decepção. Se tivessem sido honestos sobre suas intenções, a guerra teria durado para sempre, ou eles teriam perdido. Em vez disso, construíram o cavalo, uma oferenda, um presente, uma mentira monumental. A verdade dos gregos era a intenção de destruir a cidade, mas a estratégia foi ocultar isso sob a madeira pintada de devoção religiosa. Os troianos, cegos pela crença na honestidade dos rituais, trouxeram a destruição para dentro de suas próprias casas. Revele a verdade à pessoa errada e você lhe dará munição. Revele suas ideias cedo demais e elas serão roubadas. Pense no inventor Nikola Tesla, um gênio da verdade técnica que muitas vezes falava abertamente sobre suas descobertas, movido pelo idealismo de ajudar a humanidade. Ele morreu pobre e sozinho. Agora compare com Thomas Edison, um mestre da estratégia que entendia que a percepção pública e a patente eram mais importantes que a invenção pura. Edison não jogava o jogo da transparência. Ele jogava o jogo do poder. Revele tudo o que sente e você entregará seu mistério. Maquiavel alertou que um governante deve aprender a disfarçar suas intenções, pois os homens julgam pelas aparências, não pelos fatos. A sociedade glorifica a honestidade porque ela torna as pessoas previsíveis e o sistema seguro. A honestidade radical é, na prática, ingenuidade estratégica. É entregar o mapa do cofre ao ladrão. Existem 3 tipos de honestidade: a moral, para sua consciência, a social, para as aparências, e a estratégica, para o poder.
A maioria vive presa nas duas primeiras. Os grandes influenciadores, no entanto, exercem disciplina sobre a informação. Eles sabem que informação é moeda. Cada vez que você fala sem necessidade, você gasta essa moeda. Pergunte-se sempre: quem lucra com essa verdade? O sábio usa a verdade como um bisturi, corta apenas quando necessário. O fraco a usa como uma torneira aberta, esperando ser amado por sua abertura, mas acaba sendo apenas compreendido e manipulado. A autenticidade não é exposição total, é mostrar o necessário e ocultar o estratégico. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser, poucos experimentam o que você realmente é. Controle a narrativa. Revele o que fortalece sua posição e esconda o que expõe fraqueza. Honestidade sem fronteiras é autodestruição. Honestidade delimitada é poder. A segunda regra de controle é o imperativo da conformidade. Desde cedo, ensinam você a desaparecer. Seja normal, misture-se. Não chame atenção. Eles chamam de pertencimento, mas é submissão. Segurança, nesse contexto, é invisibilidade. Quando você se encaixa perfeitamente, torna-se uma peça de reposição na engrenagem. A sociedade elogia a conformidade porque ela mantém a ordem. Mas ordem não é liberdade, é controle. O sistema não quer pensadores, quer espelhos. Veja como exemplo a história de Galileu Galilei. Ele viu uma verdade que desafiava a conformidade da época. A Terra girava em torno do Sol. A sociedade, representada pela Igreja, exigiu conformidade. Galileu, em um momento de suprema inteligência maquiavélica, acabou por renegar publicamente suas descobertas para salvar sua vida, sussurrando, diz a lenda, Eppur se move, que significa, e no entanto, ela se move. Ele entendeu que ser um mártir morto não serve à ciência. Um sábio vivo, que finge conformidade enquanto continua seu trabalho nas sombras, é muito mais perigoso para o status quo. Maquiavel entendeu que a estabilidade social depende da supressão da diferença. Um homem que pensa por si mesmo ameaça a estrutura. O obediente a mantém viva. É por isso que a mediocridade é a norma. A maioria não permanece na média por falta de inteligência, mas por falta de coragem para sair da manada. As pessoas não pensam, elas imitam. E quando vem alguém que recusa o roteiro, elas atacam, pois o indivíduo livre expõe a covardia do conformista. É a mentalidade do balde de caranguejos. Se um tenta subir e escapar, os outros o puxam para baixo, não para se salvarem, mas para garantir que ninguém se destaque. Mas o poder começa na diferença. Todo império e revolução começou com alguém que não se encaixava. Recusar-se a se encaixar não é imprudência, é intenção. É ter a força de defender quem você é mesmo sozinho. Maquiavel sabia que o homem mais perigoso é aquele que não teme a solidão, pois não pode ser controlado pela rejeição social. Ser original é ser mal compreendido. Ser livre é aceitar que a maioria nunca o entenderá. Seu objetivo não é ser aceito, é ser inegável. A multidão teme quem caminha sozinho porque ele é imprevisível. Então, quando disserem para se encaixar, sorria internamente. É o sinal de que você já está acima deles. A terceira mentira é sobre a humildade. Mantenha os pés no chão, dizem. A humildade é vendida como virtude, mas é uma estratégia de contenção. Ela soa nobre, mas no jogo do poder muitas vezes é medo disfarçado. O mundo elogia a humildade excessiva porque ela mantém os competentes em silêncio, garantindo o conforto dos medíocres. Considere a ascensão de Otávio, que se tornaria César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Roma odiava a monarquia. A palavra rei era um anátema que garantia a morte, como aconteceu com seu tio Júlio César. Augusto não cometeu o erro da arrogância explícita. Ele acumulou poder absoluto, controlou exércitos e leis, mas recusou títulos de realeza. Ele se chamava humildemente de princeps, o primeiro cidadão.
Ele vivia em uma casa modesta, vestia-se como um senador comum. Essa humildade era uma fachada estratégica brilhante. Ao parecer humilde, ele desarmou os assassinos que mataram Júlio César. Ele governou como um autocrata enquanto a sociedade aplaudia sua modéstia republicana. Isso é a humildade como arma. Quando você começa a vencer hoje, dizem para não ser arrogante, eles não protegem sua alma, protegem os egos frágeis deles. Sua confiança os lembra do que eles não foram. Maquiavel ensinou que um príncipe deve parecer ter todas as virtudes, mas a humildade real e excessiva convida predadores. A humildade deve ser uma camuflagem, não um estilo de vida. Ela serve para desarmar a inveja e ocultar a ambição até o momento do ataque. Mas acreditar que você deve se diminuir? É assim que leões morrem de fome. Há uma diferença entre arrogância e consciência de poder. Humilde evita o palco, o consciente o domina e depois recua. Nos negócios e na vida, quem abaixa demais a cabeça acaba sendo pisado. A verdadeira humildade estratégica é saber quando calar e quando fazer suas palavras pesarem. É a habilidade de parecer inofensivo enquanto se é perigoso. Seja humilde na maneira, mas poderoso na essência. Deixe que o subestimem. A subestimação é um trunfo. Use a humildade como armadura, não como corrente. Pareça modesto quando servir ao seu propósito, mas nunca encolha sua ambição internamente. A quarta regra imposta é a bondade indiscriminada. Seja bonzinho com todos. Mantenha a paz. A verdade maquiavélica é que tentar agradar a todos resulta em não ser respeitado por ninguém. Ser o bonzinho passivo não é virtude. É covardia e convite ao abuso. Para entender isso visceralmente, olhe para o próprio ídolo de Maquiavel, Césare Borgia. Quando Borgia conquistou a região da Romanha, encontrou-a infestada de bandidos e caos, resultado de senhores fracos e bonzinhos que permitiram a desordem. Borgia sabia que a bondade não resolveria aquilo. Ele nomeou um governador cruel e eficiente, Remirro de Orco, e deu-lhe poder total. Remirro pacificou a região com brutalidade, decapitando criminosos e impondo medo. A paz foi restaurada. Mas Borgia sabia que o ódio do povo se voltaria contra Remirro e, eventualmente, contra ele. Então, em um movimento de mestre que define o que é não ser bonzinho, mas ser eficaz, Borgia mandou cortar Remirro de Orco ao meio e expôs seu corpo na praça pública com um pedaço de madeira e uma faca ensanguentada ao lado. Com esse ato, ele satisfez o povo, vingando a crueldade de Remirro, e os aterrorizou, mostrando seu próprio poder. Ele usou a crueldade para criar ordem e a justiça para criar lealdade. Se ele tivesse sido apenas bonzinho desde o início, a Romanha teria continuado um inferno. A sociedade quer que você seja previsível e incapaz de dizer não. Mas a bondade excessiva corrói o poder. Ela faz com que as pessoas se sintam confortáveis em tirar vantagem de você. O paradoxo é que as mesmas pessoas que pregam a bondade seguem e respeitam os fortes e assertivos. Maquiavel alertou que um líder deve saber não ser bom quando a situação exige. Isso não é crueldade gratuita, é seletividade cirúrgica. As pessoas mais respeitadas são gentis, mas sua gentileza é um prêmio, não um direito automático. O respeito delas é recíproco. Elas sabem que bondade constante vira fraqueza. É melhor ser respeitado do que apenas amado, pois o respeito perdura e impõe limites. Quando você é bonzinho demais, ensina ao mundo que o conforto alheio vale mais que o seu. Pare de se desculpar por ter limites. O verdadeiro poder é a gentileza com bordas afiadas. Seja polido por estratégia, mas frio quando necessário para proteger sua paz. Se você for sempre agradável, se tornará invisível. A quinta armadilha é a paciência passiva. Espere sua vez. Tudo tem seu tempo. Isso não é sabedoria, é sedação.
A paciência pregada pelas massas é um mecanismo para transformar potencial em espera. Aqueles que dizem para você ser paciente são os mesmos que já ocupam o lugar onde você quer chegar, e eles não chegaram lá esperando. Lembre-se da lenda do nó górdio. Havia uma carroça antiga atada por um nó incrivelmente complexo, e a profecia dizia que quem desatasse o nó governaria toda a Ásia. Por séculos, homens pacientes tentaram desfazer o nó, puxando fio por fio, analisando a estrutura, esperando o momento em que o nó cederia. Todos falharam. Então chegou Alexandre, o Grande. Ele olhou para o nó, olhou para os homens pacientes e puxou sua espada. Com um golpe decisivo e impaciente, ele cortou o nó ao meio. Ele não esperou pela solução. Ele criou a solução com agressividade. Alexandre conquistou a Ásia não porque soube esperar, mas porque soube agir. Maquiavel sabia que a sorte, fortuna, é como uma inundação. Ela favorece os que construíram diques antes da chuva, os ousados. O poder nunca é dado, é tomado. A paciência sem um plano de ataque é estagnação. Enquanto você espera a hora certa, alguém menos qualificado, mas mais rápido, toma seu lugar. O mundo recompensa quem age antes de estar pronto. Os ambiciosos criam o momento, não o esperam. Maquiavel valorizava a paciência apenas como arma tática, esperar enquanto se afia a espada e se estuda o inimigo, como um leopardo na grama alta. Mas a paciência passiva é veneno. Não confunda inércia com estratégia. Você não foi feito para esperar na fila. Foi feito para furá-la. Cada segundo de hesitação é uma oportunidade perdida. O mundo não se importa com quem merece, apenas com quem age. Pare de esperar permissão. Ataque antes que a oportunidade seja óbvia para todos. Os poderosos não esperam a vez. Eles decidem quando a vez deles começa. A sexta regra é a lealdade cega. Dizem que a lealdade é tudo e que mudar de lado é traição. Mas lealdade sem reciprocidade é escravidão voluntária. O sistema elogia a lealdade porque ela o mantém barato e estável. Exigem lealdade a chefes, empresas e instituições que não hesitariam em descartá-lo na primeira queda de lucros. Pense na figura de Alcibíades na Grécia Antiga, um general brilhante. Ele lutou por Atenas, mas quando Atenas tentou condená-lo injustamente por crimes políticos, ele não aceitou o martírio em nome da lealdade patriótica. Ele fugiu para Esparta, o inimigo, e os ajudou a derrotar Atenas. Quando Esparta se voltou contra ele, ele foi para a Pérsia. Alcibíades era leal à sua própria sobrevivência e grandeza. Embora controverso, ele ilustra a verdade de que a lealdade cega a uma instituição que quer destruí-lo é suicídio. As instituições não têm coração, apenas interesses. Maquiavel observou que as alianças reais são baseadas em interesse e necessidade, não apenas em afeto. A lealdade emocional morre sob pressão. A lealdade baseada em benefício mútuo sobrevive. Você deve lealdade apenas ao que protege seu propósito e seus valores. Se um ambiente não o respeita, sair não é traição, é inteligência. O homem sábio sabe que relacionamentos são trocas de valor. Quando a troca se torna unilateral, a lealdade vira uma coleira. Corte-a. A verdadeira lealdade é conquistada e renovada diariamente, não exigida por decreto. Seja leal a princípios, não a pessoas falhas. Ofereça lealdade como um empréstimo. Se houver retorno, mantenha. Se não, retire. Não afunde com o navio de ninguém. A lealdade é uma ferramenta poderosa apenas quando é condicional ao respeito e à verdade. Por fim, a sétima e mais sedutora mentira: a busca da felicidade. Dizem que o objetivo da vida é ser feliz e confortável. Mas quando dizem para perseguir a felicidade, estão dizendo para desistir do poder. A felicidade moderna é conforto e distração, e o conforto mata a ambição. Pessoas perfeitamente felizes e saciadas não mudam o mundo.
Imagine o imperador Marco Aurélio. Ele era o homem mais poderoso da Terra. Ele poderia ter passado seus dias em banquetes, perseguindo a felicidade hedonista, o vinho e o prazer. Em vez disso, passou a maior parte de seu reinado nas fronteiras geladas da Germânia, lutando guerras brutais, cercado de morte e praga, escrevendo suas meditações à luz de velas. Ele não era feliz no sentido moderno de sorrisos e facilidade. Ele estava exausto, mas ele era realizado. Ele tinha propósito. Ele entendia que o dever e a construção do caráter estão acima do prazer momentâneo. Maquiavel e os grandes estrategistas sabiam que a grandeza vem da tensão, do conflito e da superação. O crescimento real dói. Parece resistência, não alegria constante. A sociedade vende o conforto como o ideal supremo para criar consumidores passivos. Mas a realização vem do propósito, não do prazer. Os fortes entendem que a felicidade é um subproduto, não o destino. Você persegue a maestria e a força. A felicidade acontece nos intervalos, como o descanso do guerreiro, não como o objetivo da guerra. O objetivo não é ser feliz o tempo todo, é ser livre e soberano. E a liberdade exige a capacidade de suportar o desconforto. Pare de medir sua vida por sorrisos fáceis. Meça pelo que você construiu e suportou. A felicidade é a isca, o propósito é o anzol. Quando você para de precisar desesperadamente ser feliz, torna-se imparável. A essa altura, a maioria já desistiu. Eles voltaram para os vídeos de gatos, para as danças virais, para a anestesia digital que os mantém dóceis. Mas você ainda está aqui. O fato de sua atenção ter resistido até o último segundo não é trivial. É um diagnóstico de poder. Isso separa o curioso do conquistador, a vítima do protagonista. Você provou que possui o recurso mais escasso desse século: o foco. Mas aqui está a provocação final, a questão que deve assombrá-lo esta noite. Saber a verdade e não agir é pior do que a ignorância, porque agora a sua paralisia é uma escolha. O que você fará com essa clareza? A pílula vermelha foi engolida. A Matrix revelou suas falhas, mas entender as regras não o liberta delas. Apenas quebrá-las liberta. Você vai voltar para o rebanho fingindo que não viu as cordas que movem seus braços, ou vai sacar a faca e cortá-las? Se você é um dos poucos que realmente entendeu o jogo, deixe um sinal nos comentários. Não escreva um elogio vazio. Escreva apenas: "Eu vejo as cordas". Que essa frase seja o nosso código secreto. A prova de que você não é mais uma marionete e que sua mente não pode mais ser hackeada. E se este conteúdo ressoou como um chamado de guerra dentro de você, aperte o botão de like e inscreva-se. Não faça isso pelo algoritmo. Faça isso como um ato de resistência. Cada like é um sinal de fumaça para outros que estão perdidos na neblina da mediocridade, avisando que há uma saída. E se você deseja ir além da teoria e assumir o compromisso total com sua própria ascensão, torne-se membro do canal. Não é uma doação. É um investimento na sua desprogramação e o passaporte para o círculo interno. Lembre-se, no grande teatro da existência, não espere pelos aplausos da plateia. Espere apenas pelo poder de decidir quando as cortinas se fecham. A ilusão acabou. Agora, o seu reinado começa.